Fala pessoal, boa tarde. Bom, eu quero dividir com vocês aqui um material que eu fiz sobre a VEG, muito parecido com o que eu fiz da Semin, tá? Já tem uns 2 meses e aí me pediram e eu achei interessante. Bom, eu não tem como não chamar a VEG de Super VEG. No final desse vídeo vocês vão entender por que eu gosto tanto de trabalhar com a VEG com esse nome, tá? Com esse adjetivo. A história dela, como é que ela criou, o porquê do nome VEG, isso eu vou deixar para vocês pesquisarem no site, mas só para avisar, são 3 sócios, cada sócio tem uma letra do nome, tá? Cada sócio começa com uma letra diferente, por isso que a empresa se chama VEG. Nasceu em Jaraguá do Sul em 1961. Todo o resto da história, da cronologia, quem tiver afim vai lá no site, vai estar aqui na descrição. Tá? É uma empresa que é espetacular, o crescimento e todo o desenvolvimento da VEG. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michael, tá? Eu sou economista, graduado pela Universidade Estadual de Goiás, e isso aqui é um projeto embrionário, tá? A gente está construindo o IFE, que é o Instituto de Finanças e Investimentos. A ideia é compartilhar conhecimento, informação, apresentar um mercado de capitais, a bolsa no Brasil, para quem ainda não conhece, e principalmente trabalhar com projetos, tá? Para formação de uma renda complementar, um projeto de aposentadoria de longo prazo, educação financeira, beleza? Bom, vamos lá. A VEG, isso aqui é uma apresentação que a própria empresa apresentou no final de 2022 sobre os números e os resultados dela. Só para vocês terem ideia, hoje a VEG tem mais de 39 mil funcionários, mais de 4.300 engenheiros, cara, tá? Em 2022, a empresa produzia em média 70 mil motores dia. Isso extrapola qualquer ideia de produção a nível mundial, tá? 52 plantas de produção que produzem dos mais diversos produtos, lá na frente vocês vão entender, distribuído em 15 países e pelo menos 4 continentes. A gente está falando de mais de 120 países no mundo, tá, que tem os produtos da VEG. Só para vocês entenderem, ano passado ela teve uma receita de 29,9 bilhões. Isso é número de banco, gente. Tá? Uma empresa, uma indústria conseguir esse resultado. Patrimonialmente, a empresa hoje está avaliada em 161 bilhões. E algo muito importante, está bem no centro da tela, que é para realmente destacar. 59% de toda a receita que teve em 2022 vieram de produtos lançados nos últimos 5 anos. Olha que loucura. O que isso quer dizer? Primeiro, que a empresa lá dentro ela tem um setor de pesquisa e desenvolvimento, o P&D dela é gigantesco. Então, muito dos lucros que a empresa tem é reinvestido diretamente nesse setor, na expansão de pesquisa e desenvolvimento para produtos que possam agregar valor que o mercado mundial precise, que gere eficiência produtiva. Isso é um dos grandes fatores que coloca a VEG em destaque a nível mundial, entendeu? Bom, quando a gente fala de VEG, a gente está imaginando a gente fala de uma empresa, mas na verdade isso que vocês estão vendo aí são as empresas do grupo, tá? Espalhadas no mundo inteiro. Então são todas empresas e marcas, indústria do grupo VEG, tá? Aqui no Brasil a gente chama de VEG, tá? Mas a nível mundial, dependendo do país que você vá, China, Estados Unidos, Europa, Ásia, Austrália, só para vocês entenderem o que é o tamanho dessa potência, tá bom? Bom, isso aqui é o resultado do ano passado, final de 2022, do quarto trimestre. A VEG teve 52% das suas receitas no mercado externo, fora do Brasil. Isso é bom? Isso é ótimo. Ter parte da sua carteira dolarizada, tá? É muito importante. Quando uma empresa tem 52%
da sua receita em outra moeda, em dólar, gente, isso é muito importante. Porque isso gera flexibilidade, isso gera segurança, tá? E principalmente não fica dependendo exclusivamente do mercado doméstico. Olha que interessante, o mercado doméstico aí representou só 48%, tá? E dos 4 setores que a empresa atua, então a gente está falando de eletroeletrônicos, equipamentos industriais, tá? Geração, transmissão e distribuição de energia, tá? A parte comercial e tintas, por incrível que pareça, a WEG também atua nisso. Então, esses 4 setores muito bem definidos lá dentro geraram aquela receita que eu mostrei para vocês, de pelo menos 29,9 bi. Isso é um trator, gente, é muito dinheiro. E nesses números dá para entender muito bem de onde vem o crescimento, por que a WEG está crescendo tanto. Mais à frente tem algumas novidades. Bom, aqui. Bom, como é que a WEG está distribuída nesse segmento? Tá? São 3 principais. A WEG, quando ela começou lá atrás, lá em 61, ela estava muito ligada a eletroeletrônicos industriais, motores. Então, essa linha azul, esse setor azul aí, foi o forte dela bem no começo. Como o P&D da WEG é muito forte, é muito grande, tá? Ela ampliou o seu leque e entrou para geração, transmissão e distribuição de energia. Se a gente olhar para os principais concorrentes que vocês estão vendo aí, General, Siemens, ABB e outras empresas, são empresas de nível mundial, de portes bilionários, tá? E não tem a capilaridade, não tem o market share, não tem a presença que a WEG tem, tá? Então, uma coisa muito interessante dentro do que está aí hoje, que me deixa fissurado, tá? É esse setor de geração, transmissão e distribuição. A WEG entrou com força, então geração de energia eólica, energia solar, produção de energia limpa, que é tendência mundial, é necessidade mundial. A WEG está entrando em peso, tá? Eu tenho certeza a WEG vai ganhar muito espaço, tá, nos próximos anos com a qualidade do material que ela produz. Afinal, se não produzisse com qualidade, não ia estar no mercado até hoje. Alguns números da WEG para a gente falar em termos patrimoniais. Tá? Hoje, ela tem um patrimônio líquido de 15 bi 248 milhões. Em ativos, ela está aí com 28 bilhões. Agora, o que me impressiona no que eu vou mostrar para vocês aí é o seguinte, olha só. Dívida bruta, ela tem uma dívida bruta hoje de 3 bilhões 459. A gente pode falar que é 3,5. Disponível em caixa, gente, dinheiro em caixa, ela tem 4, praticamente 5 bi. O que isso quer dizer? Que ela tem uma reserva, ela tem 1,5 bilhão em caixa. É uma empresa que tem dinheiro sobrando. Se acontecer alguma coisa, ela tem capital para sobreviver, para continuar com as pesquisas e não dever ninguém. Só para vocês entenderem o que é o desenho da WEG, o porquê que a WEG é tão sólida. Além de ter o market share, além de ter essa capilaridade, além de ter todo esse portfólio, todos esses produtos, ela ainda tem um caixa muito forte. Ela é muito grande, não só pelos produtos, mas pela gestão que ela faz. Isso é incrível. Isso é a receita da WEG, tá? Dos últimos 10 anos. Então a gente está falando aí, ó, de 2013, a WEG saiu na casa aí dos 6,5, acredito eu. Não tenho se dá, eu pesquisar aqui dá para encontrar. Para quase 20, para quase 30 bi, 29,9. E junto disso, tá? Os custos cresceram na mesma proporção, é fato, mas também o lucro líquido da empresa cresceu. Isso é muito importante. Então, dá para ver claramente a curva de crescimento que a WEG teve nos últimos 10 anos e junto com o crescimento, o lucro líquido cresceu. Isso também é de extrema importância.
Quando a gente fala de lucro, a gente está falando de dividendos, que afinal, quem investe para longo prazo, né, o grande objetivo é exatamente esse, dividendos. E novamente, os dividendos pagos, tá? Eu coloquei aqui desde 2007, tá? Mas os dividendos pagos corroboram, tá, a nossa teoria, da nossa taxa de crescimento, de tudo que a VEG vem fazendo. Ela vem entregando ano após ano, tá? E os últimos 3 anos aí foram explosivos para ela. E ela pagou na mesma proporção que ela cresceu. Então, eu acredito que todas as pesquisas, todo o investimento que ela fez nos últimos 5, 10 anos, dificilmente ela não vai colher. Tá? Então, os resultados tendem a ser muito bons no futuro. A gente está falando de análise fundamentalista, mas sempre tem uma turma que é muito negativa, tá? Que sempre olha os pontos negativos. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco da análise gráfica. Tem muita gente que fala que a VEG está cara. Se a gente olhar no gráfico, se a gente fizer uma análise gráfica, de fato, né, ela está num valor, tá, já está batendo o teto que ela fez da última vez. E eu vou trazer alguns números aqui que muitas pessoas corroboram a teoria de que a VEG está cara. Bom, primeiro o yield. O yield dela está na casa de 1,47. Mas por que está nessa casa de 1,47? Porque a VEG está valendo quase R$40, na casa dos R$40. Se ela não tivesse negociada em R$40, o yield dela ia estar maior. Então, esse é o primeiro fator. E a empresa só está sendo negociada nesse patamar porque ela gera lucro, porque ela cresce. Legal? Segunda, o LPA, o lucro por ação dela, no ano passado, tá, ficou na casa de R$1. Então, aproximadamente R$1. Não é nem aproximadamente não, isso aí são dados contábeis, R$1. E desse R$1, que muita gente acha que é pequeno, olha que loucura, 51 centavos foram pagos em dividendos por ação. Então a gente pode falar que a VEG hoje, em 2022, teve um payout de 51%. Fala para mim, que empresa que você conhece que tem um payout de 51%? 51% do lucro que ela teve, ela pagou em dividendos, meu amigo. Me conta uma aí, tá? Que não seja... Depois a gente conversa sobre outras aí. PVP, relação preço-valor patrimonial. Ela está sendo negociada a 11 vezes o valor dela. Então, isso aí é um fator interessante, as pessoas falam, mas por quê? Porque o pessoal já está projetando que ela vai continuar com esse crescimento absurdo que ela tem, com essa taxa de crescimento. Por que o pessoal pega muito nesse pé? Porque a média do PVP da VEG está na casa dos 6,85. Isso faz diferença. Então está um pouco acima, tá? Pode ter correção? Pode, mas acho muito difícil, dados os resultados e a taxa de crescimento da VEG, os números que ela entrega a cada trimestre. PL, relação preço-lucro, está em 40. Pensa, olha só, se ela está sendo cotada no mercado a 39, quase R$40, e o LPA dela é de 1, então é 40 para 1, né? Então, o preço-lucro está sendo de 40. Isso, para muita gente, é inconcebível, é muito alto. Mas muita gente esquece que teve, por exemplo, Magazine Luiza sendo negociada a 200, 250 para 1. E ninguém falava disso, né? Pouca gente falava sobre isso. E detalhe, a margem de lucro da VEG é absurda, muito mais sólida e constante do que Magazine Luiza. E tem gente que prefere comprar varejo. Vai entender, né? Eu queria deixar isso com vocês, essas informações, porque a gente precisa contrapor um pouco só dos pontos positivos. A gente precisa ter outras visões além dos pontos positivos. E a média do PL da VEG está na casa dos 33. Está um pouco acima, tá? Mas ela tem todo esse crédito para fazer. VEG entrega resultados. Isso é importante. Tá? Eu queria agradecer vocês pelo tempo, por esses 15 minutos. Bom, quem quiser me encontrar no Instagram, coloca lá Maico Cruvinel. Se você puder, se inscreve, dá o like aí, vai ajudar o canal a crescer. Obrigado, pessoal.